Olá, bom dia a todos. Eu sou o Bruno Ribeiro. Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre alguns eventos significativos que aconteceram aí na América do Sul nesses últimos dias. E eu vou falar dessa vez desse evento, essa onda de tempo severo e também de chuva intensa que aconteceu no sul do Rio Grande do Sul, em particular, e norte do Uruguai também, onde teve chuva intensa. Então, eu começo aqui mostrando um mapa de acumulados de algumas estações, são estações oficiais e estações particulares também. Essa é a cortesia da Sigma Meteorologia, né? Onde eles têm esses mapas de estações. Então aqui a gente observa que teve várias áreas do sul do Rio Grande do Sul com mais de 200 milímetros até 300 milímetros em alguma estação, mas acho que é um dado não oficial esse aqui. Mas mais de 200 milímetros em uma área bastante extensa, né? No sul do Rio Grande do Sul. Isso aqui é a precipitação em 7 dias, às 12 UTC do dia 26, então seria entre o dia 19 e o dia 26, basicamente. Então teve precipitação bastante intensa, teve subida dos rios Camaquã, Piratini aqui no sul do Rio Grande do Sul e teve transtornos para algumas comunidades que vivem às margens dos rios. E também em outras áreas do estado também teve uma quantidade de precipitação significativa, acima de 100 milímetros em vários pontos aqui do norte do Rio Grande do Sul, mas aí já sem transtornos, né? E no Uruguai também, nessa região aqui perto da fronteira com o Rio Grande do Sul, também teve transtornos aqui por causa da grande quantidade de chuvas. E outro fator interessante nesses últimos dias também foram as ocorrências de tempo severo. Então esse aqui é o mapa da plataforma de registro de tempo severo do Brasil, que tem registros aí desde 2018. E nesses últimos 7 dias, basicamente, desde o dia 19 até o dia 26, dá para ver que teve tempo severo em boa parte do centro-sul do Brasil. E principalmente no Rio Grande do Sul teve algumas ocorrências de granizo bastante grande, acima de 8 centímetros, que são esses triângulos aqui verdes com o ponto preto no meio. Então teve registros aí bastante significativos aí no sul do Rio Grande do Sul, em particular, e centro do Rio Grande do Sul. Também teve registro de granizo grande no Mato Grosso do Sul, teve algumas rajadas de vento intensas também, além de outras ocorrências aqui mais no norte da região sul e São Paulo e também Minas Gerais. Então eu vou mostrar em particular uma ocorrência de granizo bastante significativo que aconteceu nos municípios de Dom Pedrito, Bagé e Canguçu na manhã do dia 25. Em particular em Canguçu teve duas ocorrências de granizo bastante grande devido a duas supercelas. Então a gente observa aqui que quando essa supercélula foi a mesma que passou por Bagé e Dom Pedrito, então ela veio nessa trajetória e depois avançou em direção a Canguçu. Aí dá pra ver que quando começa o loop, que ela é uma supercélula bastante clássica, né? Com refletividade bastante alta e acima de 55, 60 dBz. E ela causou granizo bastante significativo aqui no interior de Canguçu. E granizo também acima de 13, 14 centímetros no interior de Bagé, que provavelmente foi um recorde desde que nós começamos a coleta de dados de tempo severo no Brasil. O recorde anterior tinha sido de 13 centímetros, né, em Barra do Ribeiro, que por aqui, no ano passado, mas agora aparentemente essa ocorrência de granizo aqui em Bagé quebrou esse recorde, né? E o que é interessante é que se nota que a supercélula é bem clássica, né? Ela tem uma estrutura em que tem uma área de alta refletividade, depois tem um gancho que se estende para norte dela, né? Que está associado ao mesociclone. E a gente consegue ver essa estrutura porque a supercélula passou bem perto do radar de Canguçu, né? E outra coisa que se nota aqui é que teve essa primeira supercélula aqui em torno de 5 TC e depois perto de 8 TC teve uma outra supercélula também clássica, né, que passou aqui pelo interior de Canguçu e causou granizo nas mesmas áreas, um granizo significativo nas mesmas áreas. Então, é um evento bastante único e interessante, né, e também o fato de que ocorreu muito perto do radar que fica aqui permitiu que a gente visualizasse essa estrutura bem clássica de supercélula, né. Agora, analisando um pouco a questão de maior escala, né, eu vou mostrar aqui algumas imagens de satélite. Então, voltando lá para o dia 19. Então, aqui é basicamente quando começou o evento, a onda de tempo severo. No dia 19 teve tempo severo
Essas tempestades que evoluíram aqui do Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul e causaram granizo e ventos intensos nessa região do Rio Grande do Sul. Depois, ao longo da madrugada também, principalmente no leste do Rio Grande do Sul. Depois algumas tempestades evoluíram mais a oeste, causaram rajadas de vento intensas. Depois o sistema avançou, foi em direção ao Paraná também, teve algumas rajadas de vento intensas, Paraná e essas áreas aqui do Mato Grosso do Sul também. No dia 21, a convecção ficou mais na região do centro-oeste e sudeste. Aqui é quando teve algum tempo severo em Minas Gerais, Rio de Janeiro também. É, e aí no dia 22 começa de novo a ocorrer tempo severo aqui no sul do Brasil. A gente vê essa frente quente que avança. Primeiro tempo severo mais na região da província de Buenos Aires aqui. Mas aí a frente fria avança aqui pela Argentina. Começam a ocorrer tempestades associadas a essa massa de ar quente bastante instável, né, em áreas do Rio Grande do Sul. Depois isso acontece de novo no dia 23, aí é quando acontece esse sistema convectivo de mesma escala que evolui desde o... Primeiro ocorreu granizo aqui à noite, madrugada nessa área do leste do Rio Grande do Sul, depois essas supercélulas aqui na Argentina elas evoluíram para um sistema convectivo de mesma escala e teve até um eco de arco, né, associado a essa ocorrência aqui que atingiu o sul do Rio Grande do Sul na manhã do dia 23 e causou alguns transtornos lá também. E ver que essa convecção aqui a partir do dia 22, 23, ela segue, né, no na mesma área, né? Segue formando tempestades aqui, que é o que geralmente acontece nessas situações em que tem uma frente estacionária, então dá pra ver que até pelo infravermelho, né, que tem a frente, ela tá mais ou menos nessa área aqui pelo contraste de temperaturas. Ela avançou até a divisa do Argentina com o Paraguai, depois estendeu até o Rio Grande do Sul, então essa convecção aqui que acontece é primariamente elevada e está associada um, a um ambiente com bastante esses elementos do vento e com ar quente e úmido avançando sobre esse ar mais frio que fica na região, né? Uma condição bastante clássica de ondas de tempo severo. E dá pra ver que geralmente na madrugada, né, que a convecção se torna mais intensa. Isso se deve principalmente ao fato de que o jato de baixos níveis nessa região se intensifica durante a madrugada. Então aumenta a convergência ao longo da frente e aí a convecção acaba disparando, né, nesse período da madrugada. Aqui no dia 24 também teve algumas tempestades severas. Essas supercélulas aconteceram no dia 25, né? E também chuva intensa, né? Chuva intensa que persistia sobre o sul do Rio Grande do Sul. Dá pra ver que vários episódios de convecção. E aqui é quando acontece o evento das supercélulas que atingiram Bagé, Dom Pedrito e Canguçu. Dá pra ver essa tempestade aqui com uma assinatura de V, né, no topo. E depois outras tempestades se formam na retaguarda e aqui é a segunda supercélula que atingiu o interior de Canguçu. E depois, nesse mesmo dia 25, na madrugada do dia 26, teve tempestades severas já no norte do Rio Grande do Sul, né? Causaram algumas ocorrências de granizo, mas principalmente vento intenso nessas áreas do noroeste do Rio Grande do Sul aqui. E aí o sistema avança já em direção ao Paraná e Mato Grosso do Sul e teve algumas tempestades, mas com tempo severo apenas isolado aqui nessas áreas. E aí voltando um pouco para esse caso da supercélula, tem uma sondagem aqui gerada a partir do SMWF que mostra essa condição que eu expliquei, né? Que é uma condição com ar relativamente frio próximo à superfície, aqui em torno de 20 graus Celsius, né, próximo à superfície. Só que acima tem esse escoamento de noroeste e ar bastante quente, em torno de 850 HPA. Então a convecção ela basicamente começa a partir desse nível aqui, uma convecção elevada, né? Ela não começa a partir da superfície, ela começa a partir de um nível mais alto. Mas tem bastante CAPE, né, nessa área, tem quase 2000 de CAPE da parcela mais instável. E além disso, esse elemento efetivo bastante intenso devido a esses ventos intensos aqui, média troposfera, né? Então, tem mais de 50 nós, 25 metros por segundo na média troposfera.
e o cisalhamento efetivo acima de 64, de 60 nós, o que é bastante intenso. E além disso, essa odógrafa que favorece a ocorrência de granizo grande, né? É uma odógrafa que é bastante reta a partir do nível em que a convecção inicia. Então eu vou falar um pouco mais agora da questão de grande escala, né? Primeiro é o que suportou essa convecção. Se a gente observar o padrão, ele era bastante estacionário, né? Obviamente, um padrão clássico em que tem uma frente estacionária, então em altos níveis se espera que também seja um padrão bastante estacionário. Voltando aqui para 500 HPA, então esse campo mostra a altura geopotencial, vorticidade, ventos em 500 HPA, e o movimento ascendente em azul aqui. Se a gente voltar lá para o dia 20, né, que é quando teve os primeiros episódios de tempo severo, entre o dia 19 e 20, então foi um cavado mais progressivo, né, que avançou sobre o Rio Grande do Sul, depois acabou levando uma frente fria até partes do sudeste e centro-oeste. Então foi um episódio de tempo severo que durou apenas um ou dois dias. Mas depois se estabelece esse regime aqui em que se tem esse cavado com inclinação positiva que se estende desde áreas do sul aqui da América do Sul até o Oceano Pacífico, e esses outros cavados que avançam em direção à Patagônia, mas que não conseguem avançar em direção a áreas mais do norte do Brasil, né? E esse padrão com esse cavado em 500 HPA com inclinação positiva, ele se mantém ancorado aqui, estacionário nessa região. Conforme o tempo passa, né, até alguns desses máximos de vorticidade eles avançam ao longo do escoamento, mas o padrão em grande escala ele não muda muito, né? Se a gente observar, por exemplo, esse contorno aqui de altura geopotencial em 500 HPA, que vem desde o Pacífico e cruza sobre o Rio Grande do Sul, a gente vai lá no dia 25, 26 e volta, para ver que ele quase não muda, né? Ele fica sempre parado ali naquela região desde o dia 22 até o dia 26, mais ou menos. E aí, já no final do dia 26 é que esse cavado finalmente avançou em direção à Bacia do Prata. Então, esse padrão em 500 HPA ele favorece a manutenção de uma frente estacionária na área do Rio Grande do Sul e Uruguai que mantém a convecção ativa ali, né? Então aqui é conforme o padrão se estabelecia, para ver essa frente fria que avança até a altura do sul do Uruguai aqui no dia 23, e depois ela permanece ali, né, por muito tempo. Isso aqui é a temperatura potencial equivalente a 850 HPA, então essa é a posição da frente mais ou menos em 850 HPA. Então dá para ver que a gente vai aqui desde o 0TC do dia 23 até aí 25, 26 e a frente segue quase no mesmo lugar, né? Nessa altura do sul do Uruguai aqui. Só que em superfície a frente ela estava um pouco mais a norte, né? Porque o ar frio ele está mais acumulado próximo à superfície, então a frente se estendia até mais ou menos o centro-sul do Rio Grande do Sul, aqui norte do Uruguai. Mas em 800 ela vai até mais a sul. E dá para ver que ao mesmo tempo que a frente fria em superfície ela estava sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai, tinha ar quente em 850 HPA com mais 330 Kelvin de temperatura potencial equivalente. Então quer dizer que esse jato de baixos níveis ele seguia transportando umidade e ar quente em direção ao Rio Grande do Sul em 850 HPA, que é o que eu mostrei aqui na sondagem também, né, evidencia isso. Enquanto que em superfície o ar seguia relativamente frio, né? E nessa situação tinha bastante Cape até em alguns desses dias, né? No dia 22 dá pra ver que tinha bastante Cape durante a tarde, acima de 3.000 joules por quilograma. Isso aqui é o Cape de superfície. Aí no dia 23 também Cape bastante alto em superfície no norte do Rio Grande do Sul, mas o Cape elevado também estava presente aqui no sul do Rio Grande do Sul, e no dia 24 também. Então uma massa de ar bastante instável, mas elevada, né, e favorece principalmente essas ocorrências de granizo severo. Em algumas situações essa frente estacionária em superfície ela consegue avançar um pouco mais para sul, como uma frente quente, e aí abre um setor quente em que a convecção pode avançar e até causar ventos intensos, né? Geralmente é uma convecção já embasada em superfície. Então, apesar da convecção ser predominantemente elevada, em algumas situações a convecção acaba conseguindo avançar em direção ao setor quente e aí causa algumas rajadas de vento mais severas.
Analisando aqui as anomalias de vento em 250 kPa, dá para ver que esse vento na dianteira desse cavado com inclinação positiva ele era bastante intenso, né? Então tinha um jato intenso nessa área, o que favorece aquele cisalhamento altíssimo, né, do vento, que por sua vez favorece a ocorrência de supercélulas. Então um escoamento bastante intenso favorece cisalhamento bastante alto nessa região. E outro fator que se observa aqui em 500 HPA, essas que são as anomalias de altura geopotencial, é essa crista aqui centrada mais ou menos na Bolívia, né, que se estende até o Oceano Atlântico. Então, é, esse padrão aqui também favoreceu a manutenção desse cavado com inclinação positiva aqui sobre essa área a oeste do Chile e avançando em direção ao Atlântico. E aqui são as anomalias de água precipitável, né, em sombreado. Então a gente observa que a partir do dia 23 tem anomalias bastante altas aqui no sul do Rio Grande do Sul, Uruguai. E essas anomalias permanecem naquela região ao longo da frente estacionária por vários dias, e isso que favoreceu a ocorrência de chuva intensa. Então esse corredor de umidade vindo da Amazônia até a localização dessa frente estacionária e depois avançando em direção ao Atlântico. E esse padrão também favorece a manutenção daquela crista em altos níveis, médios e altos níveis sobre essa área aqui do Atlântico e centro do Brasil. É isso porque, conforme a convecção acontece naquela área, a gente tem movimento ascendente e aí vento divergente, né, que mantém a ocorrência da crista naquela região. Então aqui, a partir do dia 22, a gente nota essas áreas em vermelho são o movimento ascendente e as setas são o vento divergente entre 200 e 300 HPA. Então a gente nota que a convecção aqui nessa área ela já estava causando divergência em altos níveis e convergência em áreas aqui do sudeste, centro-oeste do Brasil, o que mantém aquela crista em 500 HPA. Então conforme a gente avança no tempo, a gente vê que esses máximos de convecção aqui, que geralmente acontecem entre 6 e 12 TC durante a madrugada, quando o jato de baixos níveis se intensifica, eles estão direcionados em direção ao centro do Brasil e favorecem a ocorrência daquela crista aqui, que mantém todo o padrão de grande escala. Então, a própria convecção acaba mantendo também esse padrão de grande escala. Aí a gente avança aqui no dia 24, na madrugada também, amanhã, dia 24, novamente convecção acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, conforme o jato de baixos níveis se intensifica. E divergência apontando em direção a essa área aqui do centro da América do Sul e Oceano Atlântico. E aí no dia 25, 12 TC novamente, mais convecção acontecendo e mais vento divergente em direção a essa área aqui. E além disso tem a convecção nessa área do norte do continente, que também dá para ver que tem vento divergente apontando em direção a sul, e até aqui nessas áreas aqui da América Central, que também mantém aquela crista, né, nessa região aqui, a crista anômala que eu havia mostrado em 500 HPA. Essa extensa área aqui. E corrente acima também, se a gente observar o que acontece no Pacífico, né, como que isso contribuiu para a ocorrência daquele padrão sobre a América do Sul, a gente vê primeiro que tem, lá no dia 20, né, tem essa intensa crista que se desenvolve no centro do Pacífico. Aqui está o cavado que vai, porventura, estacionar nessa região e manter a onda de tempo severo e precipitação intensa sobre o sul do Brasil. Então essa crista aqui ela favorece o movimento desse cavado aqui em direção a norte, né, até que ele estacione nessa área. Então dá para ver que essa crista ela se forma aqui no dia 20, atinge o máximo. E depois, a partir do dia 21, 22, tem uma outra crista que se desenvolve em latitudes mais altas aqui perto da Antártica, que também acaba meio que protegendo essa outra crista aqui, né, qualquer perturbação que avançaria da Austrália e Nova Zelândia em direção a essa crista. Acaba que essa outra crista aqui em latitudes mais altas meio que protege essa crista aqui e mantém ela por um bom tempo lá também. E aí a partir do dia 21 essa outra crista se desenvolve, então tem um padrão com duas cristas intensas, né, sobre o centro do Pacífico Sul. E aí elas meio que se unem, né, nessa ampla área com anomalias positivas aqui. E isso mantém esse padrão de cavado com inclinação positiva nessa região.
e aí toda a onda de tempo severo e chuva intensa aqui nessa região do Rio Grande do Sul e Uruguai. Então todo esse padrão de cristas aqui a formação dessas cristas, né, no centro do Pacífico Sul é que basicamente mantém aquele padrão em médios e altos níveis sobre a América do Sul. E aí, como eu falei, essa convecção acaba retroalimentando essa crista aqui mais a norte e também mantém um padrão todo estacionário, né, naquela região. E outro fator interessante é que esse jato de altos níveis também ele estava bastante zonal, né, no Pacífico. O jato subtropical, dá para ver aqui a partir do dia 21, ele estava bastante zonal e ele se mantém assim por um bom tempo, né? Então também é um padrão um tanto estacionário, né? Porque conforme o jato mantém uma orientação zonal e se torna relativamente intenso, é difícil de perturbar esse jato, né? Então também é um padrão em grande escala que favorece a ocorrência dessa situação mais estacionária. Dá para ver que a partir já do dia 27 é que começa a haver mais perturbações nesse jato e aí o padrão em grande escala deixa de ser estacionário e passa a ser mais progressivo. Então a ocorrência desse jato zonal também favorece a manutenção desse padrão aqui, que no caso afetou a América do Sul. Né? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado por assistir ao vídeo e até uma próxima.